e vai terminar muito bem, porque estamos juntinhos mais uma vez aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda vocês, queridos ouvintes, ainda mais nesse dia tão especial que é o Natal. É isso aí. Bem chegada a data do dia 25 de dezembro desse 2021, um ano tão querido, tão desafiador, mas também que iluminou muito a mente, deu oportunidade para os nossos corações, né, ressignificarem os nossos valores, ressignificar os nossos relacionamentos e nossa vida. Neste sábado aqui, eu conto com o apoio de Euri, Jean, meus queridos colegas, a vocês Feliz Natal, às suas famílias também, que todos nós sejamos iluminados com muito amor. E pensando nessa data e na importância que representa essa data, não só na nossa sociedade, mas no globo, né? No mundo como um todo, para nós, seres humanos, irmãos, que aqui sempre falo todo sábado, eu tenho a honra e o prazer de entregar um presente para vocês, que é esse programa especial com a dona Júlia Nizu. Ela que teve um ano bem agitado. Há alguns meses atrás já iniciamos as nossas conversas para gravar este programa e felizmente aqui estamos juntos para prestigiar vocês, queridos ouvintes, suas famílias e, como eu sempre falo, terminar esse sábado especial com uma reflexão. E a reflexão aqui não pode deixar de ser sobre a vida, a existência e a história de Jesus. Então a gente vai falar sobre o cristianismo, a sua importância e o quanto a sua compreensão pode trazer, sim, harmonia para a nossa vida, né? Aqui é lógico que nossa cultura brasileira, temos muitas religiões, né, muitas filosofias de vida. Nós não vamos falar especificamente sobre uma religião, aliás, vamos falar talvez, né, durante o programa, mas a ideia não é defender uma religião em específico. Vamos conduzir a nossa conversa através da experiência e vivência da dona Júlia, mas através das suas palavras, como eu falo todo sábado, vamos usar essas reflexões e aquilo que for possível para utilizar em outros âmbitos, né? Então, na religião que você vive, na filosofia que você vive, ou que se você é daqueles nossos queridos ouvintes que vive na filosofia do amor, mas de respeitar e amar o próximo como a si mesmo, como disse o nosso querido Jesus. Seja muito bem-vindo para esse sábado. E antes de dar as boas-vindas para a dona Júlia, eu queria lembrá-los daqueles convitinhos, daquelas bandeiras que nos usem aqui todos os sábados. Mais um ano se passou e a gente podendo ajudar e cuidar de tantas pessoas através da Associação Estevão e Maria Kovacic. Essa associação, essa ONG, que se for pela primeira vez que você nos escuta, que nos acompanha, é uma associação dedicada a pacientes com diagnóstico de câncer. Então, Estevão Kovacic, há 60 anos atrás, aqui no Brasil, iniciou uma pesquisa e entregou um resultado que é uma terapia natural para cuidar das pessoas que adoecem. E nós, esse grupo incrível, que por muitas décadas seguiu somente a família, e hoje é uma família gigante de voluntários dentro do Brasil e ao redor de outros países no mundo, seguimos cuidando voluntariamente, de forma gratuita, lembrando que sem efeitos colaterais e o principal, integrado, unido, caminhando juntinho com a medicina, seguimos aí, amparando todos vocês que nos procuram. Então, estiquei um pouquinho mais para dar também, não só a oportunidade de vocês conhecerem, mas para agradecer esse grupo incrível de voluntários que são terapeutas, profissionais da área da saúde e não profissionais da área da saúde, que dedicam o seu tempo também para cuidar dessas pessoas. E essa também é uma prática que vai estar aqui na nossa pauta, com certeza, que é a doação. Nada melhor do que esse momento do final do ano que a gente sente fluir quase que naturalmente para a gente ver como é que é a essência do ser humano, que é a doação, que é olhar para o outro, né, com mais benevolência, que é olhar para o outro com mais reconhecimento e respeito e amar ele através da competência que você tiver, através do recurso que você tiver na mão, que não seja só um abraço, que seja, aliás, somente um abraço, muitas vezes salva uma vida. Então, anote já esses contatos para vocês poderem me acompanhar, prestigiar essas pessoas incríveis e também me acompanhar ao longo da semana dos canais digitais, para a gente então começar esse bate-papo aqui do bem, cheio de conhecimento e aprender um pouquinho mais sobre essa data, né? Poder potencializar esse momento que vocês se encontram aí nos seus lares, nos lugares onde vocês aí estão bem. Pegou já papel? Anota então. O nosso site é aemk.org.br. Então, Associação Estevão Maria Kovacic
O meu telefone, falo de São Paulo, então é 955955465, 955955465. Me manda um WhatsApp, me manda um oi. Paty, eu fiquei com dúvida, Paty, não encontrei o site. Ou me manda mais material. A gente tem uma sequência de vídeos, que inclusive está no meu canal do YouTube, que fala um pouquinho mais sobre essa teoria, ok? Então confere lá. No YouTube vocês vão encontrar como Paty Kovačić, no Instagram e no Facebook também, Paty Kovačić. Entrando no portal aqui da Vibe, no site da Vibe, vocês encontram meu perfil com todas as informações também. O último convite para vocês acompanhar o trabalho mais recente que fiz com a minha parceira Eliane Riske, que chama Projeto de Fé. Nós lançamos aí um livrinho através do podcast, então um audiolivro chamado Mais Um. Estamos aí colocando no ar uma oração por dia até o Natal, que é o dia de hoje, então até o Ano Novo, para vocês poderem ter um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de amor. Então, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas à minha convidada, para dar voz a ela, né, que nos prestigia, né, nos presenteia nesse dia de Natal. A dona Júlia Nizu, ela é vice-presidente da USA de São Paulo, certo? Isso. E ela foi fundadora e é presidente do Centro de Cultura e Documentação de Pesquisa Espírita. Então, é um centro que exerce um trabalho de muita importância, né, documentando toda essa trajetória do espiritismo. E aqui no Brasil é um ambiente que a gente tem de referência para pesquisas e estudos. Então, seja muito bem-vinda por mim, dona Júlia, pela rádio, os nossos colegas, os nossos ouvintes, nas suas casas, nos seus ambientes. E eu começo dizendo Feliz Natal para a senhora. Obrigada por dividir esse momento conosco e trazer um pouco mais de luz e ensinamento. Eu que agradeço, Patrícia. É um prazer, uma alegria estar aqui com você, uma honra de poder participar do seu programa, que eu sei que já é um programa que está se tornando bem conhecido aí, né, no movimento espiritualista, sobretudo. Então, é com essa alegria que nós estamos aqui, vamos aí conversando sobre o assunto da pauta de hoje. Agradeço muito. Então, vamos lá. Como eu disse, não podemos deixar de perder, né, de deixar de aproveitar essa oportunidade de hoje para falar mais sobre o cristianismo, falar sobre a existência, né, de Jesus, a sua história e a importância dessa influência até hoje. Como a gente procura aqui no programa, dona Júlia, sempre a harmonia, a saúde, não tem como negar esse conceito, essa vida, essa história como um pilar importante para a nossa saúde, e principalmente emocional e espiritual. É verdade, eu acho que falar de Jesus é sempre alguma coisa que nos traz muita luz em nossos corações, né? Jesus, para nós espíritas, ele é o governador planetário, é aquele que foi designado por Deus para que ele pudesse estar conosco, como ele mesmo disse, eu sou o alfa, sou o ômega, eu sou o princípio, sou o fim, ou seja, ele está conosco desde o início aqui do nosso planeta Terra, desde o planejamento, e estará conosco até o dia que a Terra se desintegrar na poeira dos cosmos, isso daqui a bilhões e bilhões de anos, quando a Terra já estiver um outro estágio, vamos dizer assim. Uhum. Então, e Jesus é essa personagem, essa personalidade, né, o nosso modelo e guia da humanidade segundo o nosso entendimento da doutrina espírita. Então, os espíritos nos disseram que ele é o modelo e guia. Kardec perguntou, Kardec é o nosso codificador da doutrina espírita. Isso, obrigada. E aí ele perguntou aos espíritos, né? Se terias, assim, um modelo que nós pudéssemos seguir? Ele falou, olha, veio de Jesus. Jesus é o modelo que Deus nos encaminhou ao nosso planeta Terra para que pudéssemos, através do aprendizado e também da vivência do seu evangelho, que é um evangelho de amor, de luz, então, de conseguirmos naturalmente buscar a nossa ascendência espiritual, o nosso progresso espiritual, viver bem, em harmonia, em paz, construir um nosso mundo bem melhor, né? Então, nesses 2000 anos que ele esteve entre nós, e agora melhoramos bastante, mas ainda tem muita coisa para fazer. Tem uma caminhada muito longa, né, dona Júlia? Tem uma caminhada longa.
E segundo os espíritos nos falam, Emmanuel em especial, no livro A Caminho da Luz, ele diz que nós já estamos mais de 600 anos atrasados, né, nessa caminhada, né? Já éramos para estar dentro da era de regeneração, ou, como dizem os nossos irmãos espiritualistas, na era do Aquário, né? Ou na era da luz. Então, já estamos bem atrasados. Agora nós vamos ter que dar uma corridinha, uma acelerada, para, se não conseguirmos chegar a recuperar os 600 anos, pelo menos vamos recuperar adiantar um pouquinho. Adiantar um pouquinho. Seguindo com essa brincadeira dos 600 anos, dona Júlia, a senhora acha que, dentro da sua visão, dessa vivência desse ano que nós tivemos, a senhora acha que a gente conseguiu adiantar esses 600 anos dentro da pandemia? Ou nós não tivemos tanta clareza e tanto equilíbrio quanto esperado? Porque um dos objetivos de nós conversarmos hoje é procurar, né, o equilíbrio através do exemplo de Jesus no dia de hoje, para poder melhorar a nossa qualidade de vida. Mas e aí, como que foi esse ano dentro dessa visão? Olha, eu acho que esse ano nós tivemos partes negativas, a desencarnação de tantas pessoas, Sim. não é? Então isso, de um lado, é um fato bastante triste, embora nós espíritas acreditamos na sobrevivência da alma, na continuidade da vida. Então, para nós, se nós estamos aqui, evoluímos aqui. Se nós estamos do outro lado, continuamos a evolução do outro lado. Mas, apesar de sabermos disso, nós também sentimos muito, né, pelos familiares, muitas vezes que ficaram inconformados, etc. Mas essa pandemia, na verdade, todas as pandemias que vieram sobre a Terra, porque essa não é a primeira nem a última, nós já tivemos recentemente, nos idos de 1920, 1910, por aí, nós tivemos a gripe espanhola, que dizimou uma quantidade gigantesca de pessoas no Brasil e no mundo, né? Também nós tivemos, desde sempre, a cólera e outras pandemias, pandemia da varíola, na época que não conheciam a vacina. Então, até uma parte do Império Romano, graças a essa pandemia, que é uma coisa terrível, mas ainda mais numa época em que a medicina estava bem atrasada, então dizimou uma boa parte da população também. Mas, segundo os espíritos, né, essas pandemias, as mortes coletivas e tudo isso, de tempos em tempos chega até nós como uma lição, um aprendizado, um desafio para que nós possamos dar um passo mais rapidamente adiante. Né? Então, começamos a ficar muito parados, acomodados, etc. Então, de vez em quando, sacode aí um tsunami, sacode, né, determinadas intempéries da natureza, e aí vem uma pandemia, que é para despertar o nosso sentido para que a gente preste atenção. Sim, né? sim. Prestar atenção que existem coisas espirituais mais importantes do que você ficar apegado às coisas materiais, correr atrás das coisas que são terrenas. Sim, sim. E que, na verdade, né, Patrícia, ninguém leva uma mansão, ninguém leva um carro de último gênero. A gente não leva nada do que nós temos, apenas usufruímos enquanto estamos aqui. Sequer esse corpo que a gente tanto cultiva também, né? Pois nem o nosso corpo nós levamos, né? Quer dizer, deixamos tudo aqui e a nossa alma, né, desprende-se desse corpo e vai alçar outros mundos, né? Vai para o mundo espiritual, viver então a sua vida de espírito. Então, por que a gente se apega tanto às coisas, sofre tanto, fazemos tanto, né, tantas coisas, disputas de poder, para conseguir cada vez mais os bens materiais? E aí a gente pergunta, né? Não teria sido melhor se nós tivéssemos buscado o caminho da harmonia, da fraternidade, de ajudar aqueles que necessitam, de procurar, pelo menos, desapegar-se tanto das coisas materiais e buscar cultivar as coisas mais espirituais, né? Então, é isso que conta, é isso que a gente vai levar. Sim. Mas, enfim,
E aí, nós estamos no Natal, né? E o Papai Noel tá aí. Mas sabe que o que a gente espera do Papai Noel, né, Ori? Todo mundo tá esperando aquele monte de presente na árvore de Natal. Mas pensando um pouco nesse Papai Noel, na árvore de Natal, e nisso que a senhora falou, se esses momentos globais, esse momento, né, de tamanha coletividade, né, como uma pandemia que se apresentou, é um convite individual para a gente procurar mais propósito na existência e, como a senhora muito bem colocou, diminuir o sofrimento atrás dessa posse, né, praticar um pouco do desapego. A sensação também que vem a minha, e eu gostaria que a senhora comentasse se está correto ou não, e a visão espírita e espiritualista sobre isso, esse convite não é só a pandemia, desculpa, esse momento, né? Ele não é um convite somente individual, né? Ele também é um convite para olhar do coletivo, de compreender que a evolução se faz com a nossa pequena sociedade ou com um todo. Ou seja, sozinhos também não conseguiremos caminhar muito longe, né? É verdade. Eu sempre me lembro de um ensinamento do Emmanuel. Emmanuel é um espírito que era a guia do Chico Xavier e que ele deixou ali mensagens muito profundas, não só doutrinárias, também tem alguns romances que o Emmanuel trouxe com o Paulo Estevão, como Renúncia e outros romances muito importantes para conhecermos a história, a época de Jesus, né? E o Emmanuel diz que ninguém evolui sozinho. Nós sozinhos aqui não fazemos nada. Ele diz que entre nós e Deus, a ponte é o nosso próximo. E todos nós temos que caminhar por essa ponte para chegar a Deus. Então, não adianta a gente querer falar, não, eu vou sozinho, eu quero fazer a minha reforma íntima, a minha meditação, quero me aproximar de Deus, ou fazer a tal isso, da busca da iluminação. Busca da iluminação, mas você não se ilumina sozinho. E você não vai a Deus sozinho, você tem que ir coletivamente, né? Para isso somos seres gregários. Deus nos fez gregários exatamente para vivermos em sociedade. E também com a responsabilidade de fazer com que essa sociedade que nós estamos inseridos possa ser uma sociedade produtiva, uma sociedade boa, uma sociedade em que traga alegria e felicidade, né? E se a gente analisar o que nós temos ao nosso redor, a gente não vê tanta alegria, tanta felicidade. Tá certo, Pati, que nós somos ainda um mundo de expiação e prova, a gente sabe disso. Nós sabemos que as dores ainda predominam sobre as alegrias, que o mal ainda predomina sobre o bem, mas estamos aí no limiar, né? Limiar de resolvermos essas questões todas à medida que nós espiritualizarmos. Então, estamos aí tentando, sobretudo, melhorar a nós mesmos, melhorar as nossas famílias, porque se a família é a célula máter da nossa sociedade, se você não melhora a família, você não tem bons cidadãos. Fantástico. Fantástico. Exatamente. Então, se você não melhorar a sua família, os filhos não serão pessoas adultas educadas. Sim. Né? Se você não ensinar a ética, a honestidade, a bondade, a fraternidade às nossas crianças, aí quando crescer, vão se tornar profissionais, aqueles profissionais que na verdade nós não queremos. Né? É isso. Mas eu vejo assim com muito bons olhos, vejo com muita esperança o mundo melhorando. Vejo muitas pessoas indignadas diante das corrupções, das violências. Né? Isso antigamente eu achava que era normal, hoje a gente já não acha mais normal. Hoje nós não suportamos falar de violência de todas as formas, violência contra a mulher, contra as pessoas fracas, contra as pessoas oprimidas, contra as crianças, né? Então, hoje, nós já temos legislação para assegurar o bem-estar, né, dessa minoria, hoje que já nem tanto minoria, né? Que os idosos estão ficando numa quantidade bem grande aí no nosso planeta todo, porque nós estamos vivendo mais, né? Então, a expectativa de vida está aumentando, então... Nem tão minoria nós somos mais. Eu digo nós porque eu já sou de idade também, né? Para quem está me ouvindo, não está me vendo. Então, é bom saber que eu não sou
jovenzinha. Ai, Sou bem de idade mesmo. Mas puxando uma sardinha para a senhora, os nossos ouvintes, eu adoro essa idade, viu? É a idade que a gente observa, aqueles que têm, né, que têm um bom posicionamento, observam, escutam e aprendem tanto, né, dona Júlia? Até por isso que o formato do programa é assim, eu ouvindo a senhora aqui, da terceira idade, como a senhora disse. Não, mas a gente aprende muito. Tem que aprender muito com todos. Paty, a gente aprende muito até com as nossas crianças de hoje. Você sabe que as crianças de hoje já vêm melhor preparadas. Nós que somos reencarnacionistas, né? Então, de encarnação em encarnação, a gente vem para cá, aprende. Às vezes eu brinco, né? Falo com as pessoas, meus amigos, minhas amigas já de idade, eu falo, gente, vamos aprender essa internet, vamos aprender a usar as redes sociais. Se tá aí, tem alguma coisa que está funcionando, é boa, né? Vamos aprender a usar, sobretudo, o computador, fazer tudo que precisa. Por quê? Sim. Né? Primeiro, a gente para de usar o papel e rabiscar papel, tem que pensar na sustentabilidade do planeta. Em segundo lugar, eu digo para eles, olha, se vocês não aprenderem agora, né? Não, eu quero um celular daqueles mais simples que é para idoso. Fala, não, eu acho que a gente tinha que usar o celular que os jovens usam. Por quê? Quando chegar no mundo espiritual, a tecnologia lá vai estar mais adiantada do que daqui. E aí, como é que a gente vai para lá, né? Sem ter aprendido daqui? Como que vai seguir estudando e aprimorando, né? Exatamente. Então, e o André Luiz, nos seus livros, né, através da psicografia de Chico Xavier, ele fala que a tecnologia lá é mais adiantada, que nós trazemos o que já existe de lá para cá. Então, o que nós temos aqui é vamos dizer assim, é uma cópia pálida do que já tem no mundo espiritual, né? Sim. Então, estou dizendo que estão surgindo aí carros aéreos. Eu falei, nossa, isso aí o André Luiz já falou há muito tempo. Está lá no livro. Aliás, até é indicado não somente o livro, mas como um dos filmes que, para o pessoal também que gosta de Netflix, já que estamos falando de internet, um dos livros muito bons para começar a ter um pouquinho dessa ideia do que foi escrito é O Nosso Lar, um filme que eu indico aqui, que é bem gostoso de começa a se familiarizar com esses conceitos, né, dona Júlia? Mas tudo que é novo tem que ser, assim como o nosso comportamento, tem que ser vigiado e assistido. Então, a internet tem suas vantagens, é preciso a gente se conectar. Eu adoro a internet, mas eu amo também a rádio, então a gente tem que olhar para as coisas novas e manter aquelas tradições que são saudáveis, só ajustar o comportamento. Mas eu queria voltar um pouquinho para essa questão de luz e sombra que a senhora comentou, e sobre essas forças, esses assuntos que tem tantos, como você falou, que são oriundos, né, que vêm de uniões, né, como se defende tantas classes, se defende tantas causas hoje, e essas causas elas vieram com força e com clareza pela união. Então as pessoas se conectaram por essas afinidades, pelas suas dores, pelos seus anseios, né, de resolver uma questão, e trouxeram então ali solução, trouxeram mais luz para essas questões das sombras. E aí firma aí um conceito que a gente estava falando sobre o quanto é importante nós estarmos juntos para evoluir. Então, sozinho a gente não consegue se conhecer e melhorar, e também não consegue resolver o grande mal do mundo. E algo que é importante, e eu não sei se cabe aqui também, sobre grande mal do mundo, aqui eu falo muito sobre câncer, dona Júlia, porque é uma vivência da minha família, é uma vivência muito longa de idade, mas a gente sempre pensa em poder ajudar aqueles que chegam a nós, né? E sabendo que existe uma causa da dor e do sofrimento humano em prol desta evolução. E aí os ouvintes que nos escutam hoje, que podem estar passando por outros momentos e outras dores, entender que é necessário, né, talvez passar por este momento, mas não ficar desamparado da fé, né? Ou do exemplo do nosso Jesus hoje que a gente fala, né? De seguir procurando um caminho, em um meio de você conseguir sair dessa solução, não estendendo essa dor, né? Não transformando a dor num longo sofrimento. Então, voltar aqui para falar um pouco sobre o exemplo de perseverança e de fé que Jesus foi para nós na humanidade, né? É verdade. Sabe, você estava falando do câncer, né? Eu penso que o câncer é uma enfermidade, como também tem outras, todas as enfermidades é o resultado, vamos dizer assim, é o espírito que tem certas
necessidades, né, de colocar algumas doenças para fora. Então, é a oportunidade que a pessoa recebe para se reajustar perante as leis divinas, né? Mas a gente sabe, por outro lado também, que existem muitas experiências no campo da medicina, de pesquisadores que dizem o seguinte, que uma pessoa pode estar com câncer, pode estar com tuberculose, pode estar com qualquer tipo de enfermidade, mas se ela tiver otimismo, tiver fé, tiver esperança, se a pessoa tiver bom ânimo, então os médicos dizem que essas pessoas têm uma tendência de melhorar da doença mais rapidamente do que aquelas outras que são pessimistas, que vivem xingando, que acham que tudo está ruim, que é um desamparado, que é um coitado, né? Então, essas pessoas, pela própria forma negativa dela portar-se e também de sentir, então ela acaba fazendo com que a doença não vá embora tão rapidamente, né? E às vezes nem vai. Por quê? Muito do que somos vem daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, né? O espírito é que comanda o nosso corpo. Nós, espírito, agimos sobre a matéria. Então, se a gente agir de uma maneira... Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque possuirão a terra. Por que mansos e os pacíficos? Porque quando você tem a mansuetude, se você consegue controlar a sua raiva, sua ira, seu ódio, e substituir esses sentimentos para um sentimento mais de serenidade, de esperança, né? De bondade e benevolência, etc. Então, a gente sabe muito bem, né, de que esses sentimentos que nós conseguimos ir mudando aos pouquinhos vai nos ajudar, inclusive, para debelar as nossas enfermidades. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os mansos pacíficos, porque eles possuirão a terra. Que terra que é? É a terra da regeneração, é a terra onde a predominância do bem será sobre o mal, é a terra onde nós teremos menos sofrimento, né? Ainda teremos alguns desafios, mas será uma terra onde haverá um pouco mais de paz, não haverá tanta violência. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Dona Júlia, encerramos aqui na primeira parte do programa com esse ótimo pensamento. Agradeço agradeço a senhora, agradeço você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Já voltamos aqui com o Portal da Cura, comigo, Páty Kovacic. E tá terminando, vai terminar muito bem, porque estamos aqui juntinhos na Vibe Mundial, voltando com a segunda parte do Portal da Cura. Então, você que já estava comigo, seja bem-vindo de volta comigo, Páty Kovacic, a minha querida convidada hoje, Dona Júlia Nezu. E você que se conecta agora, seja bem-vindo ao Portal da Cura, você, querida ouvinte, e que você possa, nesta tarde do dia 25, junto com seus entes queridos, ou no ambiente onde você estiver, possa sentir uma paz, possa sentir o nosso carinho e amor aqui para esse dia de Natal. E seguir também conosco até às 6 da tarde nessa conversa que falamos aqui, que trouxemos a importância do cristianismo a partir da história de Jesus, o seu exemplo, os seus ensinamentos. E na primeira parte do programa, a Dona Júlia trouxe aqui algumas ótimas reflexões sobre toda a ótica do cristianismo, mas através do espiritismo, que é a experiência dela. A Dona Júlia, que trabalha na União Espírita e também foi fundadora e é presidente do Centro de Pesquisas, de Cultura e Documentação do Espiritismo. Troquei a ordem, mas é esse sentido. Ela que tem uma vasta experiência, veio dividir esse dia especial conosco. Então vamos aproveitar ao máximo, seguir nessa reflexão. Mas antes de voltarmos a essa conversa, eu queria aqui fazer aqueles lembretes, aqueles convites queridos. Sigam a Páty Kovacic nos canais digitais, tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube. Lá no YouTube vocês vão conseguir acessar essa conversa na íntegra, desse nosso presente especial de Natal para vocês, queridos ouvintes, mas também as outras entrevistas aí anteriores desse ano incrível que foi 2021. Eu sigo aprendendo muito a cada sábado com os nossos entrevistados, porque eles são um pouquinho do meu mundo que divido com vocês, mas também com a participação de vocês durante o programa e posterior ao programa, muitas vezes trazendo aí as perguntas, sugestões de pauta, algumas críticas também para a gente seguir
construindo esse trabalho. Então, você, ouvinte, também faz parte do Portal da Cura. Agradeço aí por toda a companhia de vocês, dessa família que a gente vem formando. Aproveito este começo de programa para desejar também Feliz Natal e mandar um agradecimento aos patrocinadores deste programa. Eu queria já, logo no começo aqui da segunda parte, já mandar para vocês um grande beijo, um grande abraço. Aí vai a Mari Silva, a Gregório querido, Renato, meus pais aí que me apoiam também, trazendo assuntos, eles especificamente, né, sugestões e a pauta de hoje, quem trouxe com muito carinho, sugeriu o nome da Dona Júlia e a pauta foi o J. Circelin. Então um grande beijo para você, pai, mãe, minha família toda, obrigada, Feliz Natal a todos vocês e também aos meus ouvintes, muitos ouvintes aí ao longo do ano mandando mensagens queridas, em especial essa semana sobre o Natal, e eu queria mandar um grande abraço a um ouvinte querido que é o Ivan Carlos Adão, ele que é da cidade de Mauá. Ele, além de mandar as notícias, perguntas, ele tem escrito e escreveu um conto lindo de Natal, lembrando o quanto a gente precisa de se desprender do físico, inclusive das aparências, e olhar nos olhos das pessoas, enxergar a esperança, enxergar o amor através das relações. Então, um abraço a você, querido, e a todos os outros que vêm contribuindo com o nosso programa. Agora, vou passar aqui de novo o site da Associação Estevão e Maria Kovacic, destinado aos pacientes com câncer, pessoas com diagnóstico de câncer, ou que se interessem pela prevenção de uma forma natural, é aemk.org.br, Associação Estevão Maria Kovacic.org.br. Meu WhatsApp, eu falo de São Paulo, então é 11 95595 5465. Então me inscrevam, vamos seguir conectados. E aqui volto para Dona Júlia, seja muito bem-vinda novamente. Por mim, por todos os nossos ouvintes, essa conversa está sendo muito boa. Agradeço mais uma vez o seu carinho, né, o seu tempo e dedicação em dividir o seu conhecimento conosco. Na primeira parte do programa a gente conversou bastante, terminamos falando sobre a importância dos sentimentos positivos, né, da nossa postura positiva conosco e pró-vida. E eu queria pegar esse gancho, né, porque ele leva a gente para uma vida harmoniosa, leva com certeza a gente para uma vida mais saudável, que é o objetivo do nosso encontro no Portal da Cura. Mas eu queria pegar esse gancho, Dona Júlia, para falar um pouco dessa atmosfera, né, desse exemplo incrível que foi Jesus, dessa data que a gente comemora, que é o Natal, que aconteceu, né, de ontem para hoje, as celebrações nas comunidades ou nas famílias, e tem uma atmosfera, tem um clima diferente conforme vai chegando dezembro, conforme vai chegando a data, né, que comemoramos hoje, de mais amor, de mais fraternidade, de olhar para o próximo e de ter essa doação, né? Então, tudo indica que é natural do ser humano olhar para o próximo e amar, não é, Dona Júlia? Agora, como que a gente pode enxergar esse movimento de dezembro e como que a gente pode estender esse sentimento, esse movimento ao longo dos próximos dias, ao longo do próximo ano? Olha, Pati, tem uma mensagem do espírito de André Luiz que ele diz, num dos livros dele, que é através da psicografia de Chico Xavier. Então, ele conta que lá da espiritualidade, quando chega o mês de dezembro, vai chegando pelos dias do Natal, as pessoas vão estar mais sensíveis, as pessoas vão estar mais fraternas, preocupando-se com as pessoas mais carentes, com os familiares, né? Muitas vezes, a época do Natal, a espiritualidade, eles aproveitam as emanações fluídicas benéficas que são exteriorizadas aqui do nosso planeta Terra. Diz que melhora até a estratosfera espiritual do nosso planeta. Que lindo. Em virtude dessa época do Natal, né? Pela vibração que todos nós emitimos. Então, no Natal, onde nós lembramos da família, nós nos lembramos das crianças, onde normalmente as igrejas realizam campanhas para favorecer a fazer o Natal das crianças que não têm condições, das famílias que não têm condições. Você mesmo, na abertura do programa, citou sobre essa campanha. Nós vemos aqui no Brasil todo,
né, as campanhas sendo feitas pelas casas espíritas, também sendo feitas pelas igrejas. A Igreja Católica faz campanha, a Igreja Evangélica faz campanha, e os espiritualistas, de uma maneira geral, também fazem essas campanhas. Então, eu acho que tudo isso favorece, né? E a espiritualidade realmente aproveita esses momentos para, inclusive, alguns trabalhos espirituais que durante o ano eles têm dificuldade de chegar aqui para realizar esse trabalho. Eles dizem que aproveitam justamente essa época do Natal, né? Ao contrário, agora, quem gosta do carnaval vai ficar bravo comigo. Mas pode falar assim, que faz parte do processo, dona Júlia. Né? Vai ficar bravo, mas dizem, né, os espíritos, que a espiritualidade, que na época do carnaval, em virtude, né, daquela festa muito agitada, populosa, etc., né? A gente não precisa falar os etc. aqui, né? Os excessos todos, então eles têm muita dificuldade, inclusive eles formam plantões de pronto-socorro aqui em determinados locais, né, da terra, né, principalmente aqui no nosso Brasil, para ajudar os espíritos que ficam enlouquecidos também. Sim, sim. Não é só os encarnados, não são só os encarnados, os encarnados também. Né? Porque um alimenta o outro, para o ouvinte que acompanha, né, dentro da visão espírita, um se alimenta do outro. Exatamente, né? Então, porque eu já pedi desculpa àqueles que gostam. Mas é importante ter consciência, viu? Diversas pessoas, todo mundo gosta de carnaval, não tem problema gostar. O problema são as ações que não fazem bem a ninguém, são isso, né? É o excesso de droga, aí corre droga demais, essas coisas assim. Você fala, o exagero, que está totalmente fora da rotina, que as pessoas acham que tem o direito, inconscientemente não sabem que estão sendo levadas e conduzidas e que tem o direito de fazer esses abusos, né, dona Júlia? Então, e depois ficam as consequências da data. Exatamente, porque você vê um desfile, né, do carnaval, desfile lá do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo também, nossa, são desfiles que estão lindíssimos, né? Agora, é uma verdadeira obra de arte, é um show que eles apresentam. Não tem mal nisso. O mal é aquilo que as pessoas fazem, né? É desequilibrando-se espiritualmente. Mas estamos no Natal, vamos falar aqui da harmonia do Natal, né? Isso, do grande convite que é para trazer as coisas boas. As coisas boas que o Natal nos traz. Eu acho que a gente deve lembrar que o Papai Noel é apenas um instrumento para trazer a alegria. Ele não é o motivo principal. O motivo principal é a comemoração do aniversário de Jesus, né? Então, eu penso que devemos ensinar isso às nossas crianças, aos nossos jovens, mostrar que o Natal, a importância do Natal é a comemoração do aniversariante. Então, que a gente não se esqueça de fazer uma oração, de reunir a família, falar de Jesus para as crianças, conte a história da vinda de Jesus, as parábolas que Jesus ensinou. Então, tem tantas coisas bacanas que a gente pode ensinar para as nossas crianças, né? Assim, aproveitando também essa época de Natal. E aí, eu penso que o Papai Noel é uma alegria, porque ele traz o presente, é o símbolo, né, vamos dizer assim, do presente, do doar, etc. Mas a gente não deve esquecer do aniversariante. E não esquecer das pessoas que estão aí necessitadas. Então, graças a Deus, eu vejo assim, nossa, com muita alegria, a quantidade de entidades, instituições, de associações, de organizações religiosas, de uma maneira em geral, trabalhando muito, e trabalharam muito nessa pandemia, viu, Paty? Essa pandemia serviu para que a gente aprendesse a dar as mãos também, porque houve um desemprego em massa, nós tivemos muitos problemas, não só de desemprego, mas também as pessoas acabaram perdendo pouco que tinham, né? E essa pandemia trouxe esse lado bastante triste também. Então, e a parte bonita é exatamente as pessoas saírem para ajudar, Lindo, saírem, né? para fazer campanha, né? Então,
Nós tínhamos já no movimento espírita, há alguns anos atrás, a gente dizia assim, acho que fazer campanhas e fazer arrecadação de alimentos já não é tão importante, acho que está na hora da gente trabalhar mais na área da educação. Uhum. Era o que a gente pensava. Mas quando veio a pandemia, falei, a educação é importante, mas a gente tem que ajudar também. Então, a gente voltou novamente, né, a motivar, incentivar as casas espíritas e os espíritas de uma maneira em geral, para que pudesse arregaçar as mangas e ajudar o nosso próximo. Sim, amparar, né? A gente vê, né, dona Júlia, às vezes tudo é favorável para nossos irmãos, alguns deles, né? E mesmo assim é difícil trazer a consciência, é difícil ter um equilíbrio na vida. Imagina quando vem um momento, como a senhora falou, essa crise, né? Bom, a pandemia trouxe crises distintas para as famílias, mas quando chega, então, a dor, o sofrimento, é mais difícil ainda você ter clareza, né? Então, às vezes, a educação é importante, por isso estamos aqui conversando juntos no sábado à tarde, mas que bom que esse movimento é a favor de amparar a dor, né? E o necessitado, porque é difícil a gente conseguir ter, né, um pensamento claro e resistir às dificuldades quando a gente tem essa dor e essa vulnerabilidade. É verdade. Um exemplo bom é o exemplo da Casa Espírita, onde seu pai trabalha junto com o Jorge Rezala, eles são diretores lá. Uhum. Né? Ele já foi presidente, não sei se ele está na presidência. Acho que o Jorge está na presidência. Isso, eles o Jorge. Né? Eu ia aproveitar, né, no final do programa da despedida, para agradecer ao pessoal da Maria Benta que teve uma grande força para que a senhora estivesse aqui. O Jorge, quem cuida das crianças lá e fez o Papai Noel na semana passada foi o Ivon. Então, um grande abraço ao Ivon, à equipe, todo mundo da Maria Benta. Eles são incríveis mesmo. Eu acho incrível. O Ivon tem um entusiasmo, né? Tem um pique bastante grande também. Sim. Ele é jovem, né? Então, mas é muito bom. O pessoal da Maria Benta, eu gosto muito do seu pai também. E eles fazem um trabalho belíssimo e não esquecem das crianças, não esquecem das pessoas carentes, né? Então, de fato, eu também quero mandar um abraço para eles. Feliz Natal, turminha. Mas você ia falar de educação, o Ivon, ele usa uma ferramenta maravilhosa. É lógico que ele tem um trabalho completo, ele veio no Natal passado contar sobre o trabalho dele, sobre a história dele, e o quanto ele se encontrou dentro do espiritismo, o quanto ele se encontrou dentro do trabalho de doação que ele faz, e hoje com o grupo das crianças, hoje não, depois de muitos anos, mas ele usa o xadrez como uma boa forma de educação, entre outras ferramentas, né? É bom. Eu acho que o jogo de xadrez desenvolve o raciocínio, a inteligência, né? Sim. Porque a gente desenvolve a nossa inteligência resolvendo problemas novos. Por isso que a nossa vida é cheia de desafios, não é verdade? Sim, né? sim. Por enquanto ainda nós estamos no estágio evolutivo que precisamos de muitos desafios e de muitas provações mesmo para que a gente possa caminhar em direção à nossa evolução, né? O nosso progresso espiritual. Então tem que estar munido de fé, alegria e uma boa companhia, né, dona Júlia, para dar certo aqui a existência. Também. Mas a senhora ia pontuar alguma coisa específica sobre a importância da educação, quando citou sobre essa mudança do olhar do espiritismo. Aqui a gente fala das casas espíritas que tem uma grande união, uma comunicação muito clara e forte, né, uma corrente que trabalha junto. Então, durante a pandemia, vocês viram que era necessário, né, retroceder um pouquinho na questão de colocar forças na educação somente, mas voltar ao amparo, né? E a senhora ia trazer algum exemplo para a gente? Eu acho que a educação é importante, a gente deve continuar, claro, não vamos parar. Sim. E evangelizando as nossas crianças, né? Eu acho que precisamos trabalhar a parte moral, a evolução moral do ser. Então, como eu disse no início do programa, é importante nós educarmos as nossas crianças e procurarmos, né, ali fazer com que as crianças tenham bons exemplos, constituir uma família bem estruturada, exatamente para que as crianças tenham uma boa base. Agora, que a casa espírita, as religiões, a Igreja Católica, o Evangelho, todas as religiões, todas as tradições religiosas podem direcionar para que as crianças tenham, né, desde criança, sejam despertadas para Deus, para a espiritualidade, despertar essa espiritualidade que a criança traz. Enfim, é um
projeto de trabalho bastante grande, com muita paciência, com muita compreensão. Para quê? Para que nós possamos construir um mundo melhor e as crianças sejam homens de bem, né? Porque às vezes a gente quer criar o nosso filho para que ele seja um sucesso, para que ele seja um vencedor das coisas da terra. E às vezes não é isso tão importante, né? É importante ter uma profissão, é importante que faça um bom trabalho também, porque afinal de contas o trabalho, toda ocupação útil é alguma coisa que diz respeito ao nosso progresso e progresso da terra. Porém, não colocar isso como uma coisa mais importante a todo custo, né? Sim. Muitas pessoas ainda valorizando demais as coisas materiais, então a criança ela tem um exemplo dentro de casa de pais que se dedicam demasiadamente às coisas materiais e se dedicam demasiadamente de menos nas coisas espirituais, né? Sim. Então isso torna referência, é o que vai dar um norte para a vida da criança. Isso. Né? Então eu acho que essa evangelização na casa espírita é importante. Ajudar os pais, ajudarem as crianças no reforço escolar é importante, né? Procurar também acompanhar a criança. Sim. E não deixar a criança fazer o que bem entende, tem que ter certos limites também para que ela possa ser bem direcionada. Eu gostei que a senhora a gente está caminhando para o final do programa e eu gosto que a senhora está caminhando também para a grande importância que é educar, principalmente as nossas crianças. Se a gente tem um poder de influência além de nós, é nas crianças, né, dona Júlia? Mas aí, para encerrar, para deixar esses últimos minutos de consideração para a senhora, aliás, eu vou deixar esses últimos segundos para a senhora trazer suas considerações. E uma última pergunta que eu recebi aqui, não sei se cabe ou não nas suas considerações, mas o que especificamente o Espiritismo poderia contribuir de forma profunda e real no entendimento da mensagem cristã? E aí eu deixo esses últimos para a senhora. Tá bem. O espírita segue Jesus. Nosso modelo e guia para o espírita é Jesus. Então, todo o seu ensinamento é o nosso norteamento. Nós nos norteamos pelos ensinos de Jesus, né? Tanto que o espiritismo ele é cristão. E procurando realizar aquilo no nosso dia a dia, os ensinamentos de Jesus, trazendo isso para o nosso cotidiano, nós acreditamos que estamos vivendo Jesus. Estamos trazendo Jesus para perto de nós, trazendo Jesus para os nossos corações. Então, o espírita, ele é cristão. Ele não pode ser um espírita se ele não aceitar os ensinamentos de Jesus. Maravilha. E pensando nos nossos colegas de outras religiões e outras filosofias, que outra mensagem a senhora poderia deixar para encerrar esse programa de Natal aqui? Sim. Eu sei que tem algumas tradições que não são cristãs, então não aceita Jesus. Mas eu acho que cabe a cada tradição respeitar a tradição do outro, né? De procurarmos amar uns aos outros como a lei maior, a lei de Deus. Não é nem lei de Jesus, é de Jesus também, mas é a lei de Deus. Amar a Deus, amar a todos nós e respeitarmos. Então é isso que eu acho que nós temos que fazer e que, independentemente de comemorarem ou não o Natal, mas que comemorem o amor, comemorem a fraternidade, comemorem a solidariedade. Eu acho que isso é que nos diferencia, né, daquela fase ainda primitiva que nós passamos já e superamos. Hoje nós estamos num novo patamar e nesse novo patamar nós já somos capazes de amarmos uns aos outros, independentemente de credo, independentemente de raça, independentemente de qualquer outra coisa. Fantástico, muito lindo. Mais uma vez, uma honra, uma alegria ter tido a senhora aqui como presente de Natal para os nossos ouvintes. Espero que a senhora fique bem, sua família também, que a senhora sinta esse amor que trouxe para nós e vocês, ouvintes, que vocês estejam repletos deste amor hoje e ao longo do ano inteiro. Feliz Natal, um grande beijo no seu coração e aguardo vocês no sábado que vem para seguir aqui no Portal da Cura e aí de Ano Novo. Beijo, até lá!